13 de outubro de 2021, 19h36, aula dos técnicos em logística, aula é sistema da qualidade para a área de logística. Boa noite, Eliana, boa noite, Joyce. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Vamos dar continuidade à aula de sistema da qualidade, para que vocês entendam como é que funciona apesar de ser processo de logística, mas entender que o sistema está envolvido em todas as áreas. Dar continuidade à aula passada. Está compartilhando a tela aqui. Hoje a gente vai ver itens que são fundamentais dentro do sistema, né? Inclusive são itens que estão lá na norma. Então, separei os 8 princípios, né, que norteiam o sistema de gestão, o sistema da qualidade. Esses são os 8 princípios que está lá na norma da ISO 9000, que é foco no cliente, liderança sobre objetivos comuns, envolvimento de todos, considerar impacto de decisões em outros processos, ver as coisas como processo, melhorar e decidir após ter os dados e benefícios mútuos, né, entre clientes e fornecedores. Vamos ver cada um e como que funciona na prática, né, dentro dos processos. Então, vou falar do primeiro princípio aqui, que é ter foco no cliente. E quando que isso ocorre, né? Na prática, quando é que a gente percebe que a empresa ela tem colocado em prática esse princípio, né, na sua organização. Aí diz assim, quando é que ela ocorre? Aí tem uns exemplos aqui, ó. Uma montadora fornece carros baratos e econômicos, né, para os países do terceiro mundo, onde grande parte da população não possui poder de compra. Então, o que é que ela faz? Essa montadora, ela pensa nesse público, né? Montando as pessoas com menos aquisições justamente para ter esse tipo de veículo mais barato. Isso é pensar, né? Ter foco no cliente. Aí outro exemplo diz aqui, uma vendedora nos orienta a comprar uma roupa que nos veste melhor, mesmo esta roupa não sendo a mais cara. Então, quando você chega numa loja que tem uma vendedora, né? Que ela te oferece uma roupa que te veste melhor, mesmo não sendo a mais cara, e isso ela está pensando realmente no cliente, né? Não somente na comissão dela, ou, enfim, em outros objetivos. E aqui fala, fabricantes produzem eletrônicos cada vez mais sofisticados e mais baratos, permitindo que muito mais pessoas o adquiram, né? Então, quando se produz de maneira acelerada, eletroeletrônico, né? Sofisticado, mais barato, para que outras pessoas adquiram, também está pensando no cliente. E aqui fala, um cliente reclama e é ouvido e é atendido, né? Isso é muito importante. Então, quando um cliente ele reclama e ele é ouvido e ainda assim atendido, né? É maravilhoso, né? Isso aqui é show de bola. Porque muitas vezes a gente reclama como cliente, a gente nem é ouvido. Mas quando a gente é ouvido e atendido, isso é muito bom. Então, as organizações dependem de seus clientes. Então, tem que ter em mente que as organizações são dependentes dos clientes. Sem clientes, as organizações elas não sobrevivem. Portanto, é recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos, né? E procure atender suas expectativas, aquilo que o cliente ele espera, né? Aí vem o segundo princípio. Falei do primeiro, foco no cliente. Vamos para o segundo, que é a liderança, né? Ter liderança sobre objetivos comuns.
E quando que isso ocorre, né? Todos na empresa sabem aonde a empresa deseja chegar e conhecem suas metas e trabalham para atingi-las, né? Então, quando numa organização, todos, sem exceção, sabem aonde a empresa quer chegar, que é a visão da empresa, conhece suas metas, né? Cada um conhece muito bem e trabalham a fim de atingi-las, né? Como objetivo principal. Isso significa que nessa empresa ela tem uma liderança sobre objetivos comuns. E aqui eu vou ler um exemplo para vocês da Johnson Johnson, né? Por exemplo, a Johnson Johnson tem uma missão clara, compartilhada por todos os empregados, né? E aí a missão é o seguinte: acreditamos que nossa principal responsabilidade é em relação aos doutores, às enfermeiras e aos pacientes, às mães e todos os demais que usam nossos produtos e serviços. Então essa é a missão clara da Johnson Johnson, dessa empresa. Então quando você chega para trabalhar numa organização que você não conhece nem a missão da empresa, isso significa que está tendo uma falha de liderança, né? Porque a liderança deveria enfatizar da importância de cada um saber onde a empresa quer chegar, conhecer suas metas, seus valores, justamente para poder alcançar os objetivos. E aqui tem um exemplo, né? Uma prova de fogo para a missão explícita da Johnson Johnson foi a crise do Tilenol em 1982. Um maluco, sua identidade jamais foi descoberta, colocou cianureto em algumas cápsulas de Tilenol, matando 5 pessoas. A subsidiária McNeil Pharmaceuticals e toda a organização Johnson Johnson rapidamente se mobilizaram para recolher o lote contaminado. No segundo dia da crise, quando um segundo incidente na Califórnia sugeriu que os envenenamentos não se restringiam, né, ao lote recolhido do mercado, o presidente da Johnson Johnson, né, James Burke, deixa eu voltar aqui. Então, continuando, voltando aqui, né? No segundo dia da crise, quando o segundo incidente na Califórnia sugeriu que os envenenamentos não se restringiam ao lote recolhido do mercado, o presidente da Johnson Johnson, James Burke, mantinha cada meia hora encontros com a imprensa para manter o público informado. A companhia recolheu todo o Tilenol da cadeia de distribuição por todo o país. Então, como resultado, ela descobriu mais 2 pílulas contaminadas, fazendo com que Burke declarasse que a companhia acreditava ter ajudado a salvar vidas. Então, a empresa não estava somente preocupada com aquele lote inicialmente que foi encontrado. Então, o que ela fez? Vamos recolher tudo. E aí, ao recolher tudo, o que aconteceu? Encontraram mais 2 cápsulas que estavam também envenenadas, né? Salvando ainda vidas, né? Que poderia ter ocasionado o óbito. Então, como é importante a liderança estar envolvida, né? Nesse segundo item, segundo princípio do sistema de gestão, que é liderança. Então, líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. Então, quando você chega no ambiente de uma organização que todo mundo ali está motivado, né? Está com o intuito de conquistar, chegar nas metas, isso significa que existe uma liderança, né? Desenvolvida ali por trás para que as pessoas se sintam motivadas. E o terceiro item é ter envolvimento de todos, né? Falamos de foco no cliente. E liderança agora tem envolvimento de todos. E quando que isso ocorre, né? As pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum, né?
Isto é, agem para a empresa e não para seus interesses pessoais ou do seu departamento. Então, isso aqui é muito importante. O que acontece, né? Em muitas organizações, que as pessoas se restringem ao departamento, falam assim, não, isso aqui eu não vou poder te ajudar, porque não faz parte do meu departamento. Então, as pessoas vão se isolando na mesma organização, no seu próprio departamento. E não existe uma ajuda, né, mútua entre os departamentos. Então, a visão é que as pessoas deveriam ter é que ali é uma única empresa, né, que só é dividido por etapas justamente para facilitar o trabalho. Mas muitas pessoas, de maneira egocêntrica, né, individuais, elas não se permitem ajudar outras pessoas quando tem necessidade, porque ela acha que a sua responsabilidade se restringe a seu departamento. Então, quando isso acontece, é porque ainda não tem o envolvimento de todos, né, dentro do processo, que é um item da norma. Então, todos sabem como o seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrerá caso sua parte não seja bem executada. Então, quando existe o envolvimento de todos, cada um individualmente sabe que se não produzir bem, não fazer bem sua parte, isso vai ter um impacto nos outros departamentos, né, em outras pessoas. E por isso que ele tem que fazer de maneira muito bem, perfeita, a sua responsabilidade para não ter impacto, né? E todos procuram fazer o seu melhor e estão engajados para o sucesso. Então, sempre é quando a gente vê as pessoas se esforçando para dar o melhor. Então, pessoas de todos os níveis são a essência, né, de uma organização. E seu total envolvimento possibilita que suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização. Então, foi isso que acabamos de falar, né, que independente do nível, né, dentro da organização, todos trabalham para o bem comum, né, e que se juntar todas essas habilidades, isso vai ser muito benéfico, né, para a organização. E o quarto princípio, né, fala de considerar impacto de decisões em outros processos, né? É uma abordagem sistemática para a gestão. Ocorre quando mudanças são definidas em conjunto por todos os envolvidos. Então, toda vez que for fazer qualquer mudança, seja de um departamento, que seja uma coisa muito simples, isso precisa ser acordado com toda a organização. Por quê? Porque uma mudança, talvez, que é feita no departamento, ela pode ter um impacto muito importante no departamento posterior. E por isso que ela tem que ser decidida em conjunto. As decisões não podem ser sozinhas, né? Isso aconteceu muito, experiência aí trabalhando nas indústrias, né? As pessoas às vezes mudam a velocidade de equipamento para adiantar o seu processo, mas não sabendo ele que quando ele aumenta a velocidade, isso faz com que o material ele fique mais flexível ou fique mais rígido, né? Para o departamento posterior trabalhar com aquele material. Então não adianta a gente pensar somente no eu, a gente tem que pensar no todo, né? Então qualquer mudança que for acontecer, isso precisa ser acordado com todos os departamentos. E todos são comunicados das alterações e pode se preparar para elas. Então qualquer mudança que acontecer, o mais importante é que a comunicação dessas alterações, né, todos possam estar sabendo, né? E o conjunto é mais importante do que as partes. Entender que a questão dos individuais, ela não deve sobressair ao conjunto, que o conjunto é mais importante. Então, a gente precisa identificar, entender e gerenciar os processos interrelacionados, como o sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização, no sentido de atingir seus objetivos. Então, a gente precisa entender como esses processos se relacionam para que a gente possa atingir os resultados de maneira eficiente, né, e eficaz. E o outro item, né, que faz parte dos 8 princípios do sistema de gestão, é ver as coisas como um processo. E quando que ocorre isso, né?
é quando a organização entende que as diversas fases para a realização do produto ou do serviço precisam ter bons resultados individualmente, pois a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Então, o que precisamos entender é que cada um, dentro da sua esfera de trabalho, precisa fazer muito bem feito, né? Seus trabalhos individuais, porque a junção desses trabalhos individuais é que vai sobressair o trabalho coletivo. Então, exemplo muito simples, uma área que eu trabalhei, que é a área de pneu, né? Que o pneu não é feito somente no departamento, são feitos em diversos departamentos. Então, vai ter o departamento que faz a borracha, o outro departamento ele faz a lateral do pneu, o outro faz a parte, né, que chamada de talão, que vai dentro do pneu, o outro vai construir o pneu, o outro departamento ele vai colocar no forno, que é chamada de vulcanização, o outro vai inspecionar. Então, cada um faz a parte desse pneu. Então, esses trabalhos individuais, eles precisam ser muito bem feitos para que no coletivo, quando tiver o pneu pronto, possa ser um material de qualidade. E assim acontece com montadoras também, né? Então, para que o cliente externo seja bem atendido, é necessário que os clientes internos estejam satisfeitos. Isso é muito interessante, né? Então, antes de pensar em atender bem o cliente externo, eu preciso atender muito melhor o meu cliente interno, porque os clientes internos, que são as pessoas que trabalham na organização, estiver satisfeito, com certeza ele vai desenvolver um excelente trabalho, né? E isso vai ter um reflexo nos clientes externos. Então, eles precisam receber produtos ou serviços dentro da especificação, ter recursos para realizar suas atividades e também fornecer produtos ou serviços adequados para a próxima etapa. Então, os clientes internos, né? Além de produzir muito bem, ele precisa realizar suas atividades, né? E para que ele possa realizar suas atividades, eles precisam de recursos, precisa de ferramenta, ele precisa de, vamos imaginar, de uma automação, de máquinas melhores, né? Um clima agradável. Tudo isso vai impactar para que ele possa produzir ainda melhor. Então, o resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. Então, quando a gente gerencia, né, um processo, a gente sabe que aquele processo ele vai ter impacto coletivamente em outro, isso faz com que a gente possa produzir de maneira muito melhor. E o outro princípio do sistema de gestão é chamado de melhorar. E quando que ocorre, né? Geralmente a gente conhece como melhoria contínua, né? Melhorar. E quando é que ele ocorre? Realização de ações corretivas e preventivas para que os problemas não se repitam. É quando se tem um departamento que trata disso, né? De tomar ações corretivas, ações relacionadas a alguns erros que aconteceu, que precisa ser corrigido, que são as não conformidades que aparecem. E ações preventivas, né? São aquelas ações que a gente realiza antes que o problema aconteça. O problema não aconteceu, mas a gente sabe que se não tomar uma medida no exato momento, isso vai ter um resultado negativo, né? Lá na frente. E realizamos análises críticas para verificar como estamos indo e tomamos ações quando necessário. Então, para esse princípio de melhoria contínua ser implantado, isso mostra aqui nesse item que a gente precisa fazer análise, significa análise crítica. Geralmente é fazer reuniões mostrando os indicadores da empresa, que são as metas, saber se está atingindo as metas, isso discutindo com gerência, com as pessoas envolvidas, né, supervisores, líderes, mostrando os resultados e se está atingindo o resultado, ótimo, mas se não estiver atingindo os resultados, buscar
saber o porquê que não está atingindo e tomar ações, né, para resolver tais situações. Então, na melhoria contínua também, realizamos auditorias internas para identificar pontos fracos e fortes e tomamos ações quando necessário. Então, a empresa que quer buscar a melhoria contínua, né, ela deve fazer auditorias, porque é nas auditorias que nós encontramos, né, os pontos fortes de cada organização e os pontos que precisam ser melhorados, né? E o outro item é, temos políticas e objetivos e trabalhamos para atingir. Então, quando a gente pensa em melhoria contínua, é focar, né, nas políticas e objetivos e trabalhar em cima disso para atingir. Então, convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente. Então, o objetivo de qualquer empresa, né, também deve ser com foco, né, no objetivo, né, global da empresa. E o outro princípio, que é o sétimo princípio, é decidir após ter os dados. E quando que ocorre, né, isso aí? Monitoramos ou medimos resultado de processo da organização. Por exemplo, identificamos e avaliamos quantos estamos faturando e quanto pretendíamos faturar, quantas peças boas foram produzidas e quantas tinha defeito, quanto tempo a máquina trabalhou e quanto tempo ficou parada. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, temos esses dados, isso se transforma em uma informação. Da informação é que vai gerar, né, as ações, né, as tomadas de decisões. Então, a gente só pode tomar uma ação, só pode ter uma tomada de decisão quando se tem uma informação. E a informação ela só vem se tiver dados para poder, né, criar a informação que é relevante. Então, por isso que é importante ter os dados. E nada que for decidido em tomada de decisões pode ser no achômetro, né? Aí eu acho que a máquina ficou assim, parada por isso ou por aquilo. Não, a gente tem que ter a certeza das coisas. E a certeza que vai nos dar são esses dados que vão aparecer. Então, decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. E, por fim, tem os benefícios mútuos, né, entre clientes e fornecedores. Quando que isso ocorre, né? Não tentamos reduzir tanto o preço de compra, que colocamos em risco a continuidade do negócio do nosso fornecedor. Então, se eu já tenho uma parceria, né, com o fornecedor, se eu ficar sempre tentando reduzir o preço de compra, tentando reduzir, o que vai acontecer? De repente, essa parceria, por mais que tenha um tempo, ela pode se romper, né? Porque em toda negociação, a frase que eu gosto muito tem que ser a filosofia do ganha-ganha. Não que é ganha-ganha, todos devem sair ganhando, né? Então, quando tem aquela filosofia do ganha-perde ou perde-ganha, isso não é bom para ambos os lados, mesmo aquele que ganha. Porque aquele que perde, de repente, ele não vai mais querer fazer negócio, né? Então, é importante buscar um equilíbrio onde que todos possam sair ganhando. Essa é a melhor negociação, né? E planejamos a compra junto ao fornecedor para que ele saiba, né, o que terá de produzir com antecedência. Então, vou ler aqui para vocês. Então, vou ler aqui para vocês o exercício. Considere uma padaria perto de sua casa, né?
Imagine que o proprietário chama-se Senhor João e conhece seus clientes pelo nome, pois está há mais de 20 anos no mesmo local. O pãozinho do Senhor João é uma delícia. Ele tem pão quente a toda hora. Os funcionários da padaria trabalham em equipe, e se um profissional dos frios está ocupado demais, outro vem logo ajudá-lo. Seu João compra dos mesmos fornecedores há muito tempo e sempre consegue um bom preço na compra e repassa parte dessa economia para os clientes. O seu João é muito respeitado, a padaria é muito organizada. Ele compra os produtos, estoca, produz uma série de pães diferentes e vende para uma clientela fiel. No caixa, há sempre uma pesquisa de satisfação para o cliente preencher. E o senhor João leva muito a sério. Ele compila os dados toda semana, identificando quantos clientes querem cada tipo de melhoria. E quando a mudança é muito solicitada, ele logo a implementa, desde que não gere impacto negativo em algum processo. Vocês conseguiram compreender? Vocês conseguiram aí captar? Sim, professor. Sim. Beleza, então. Então vamos agora tentar achar os 8 princípios. Vamos tentar achar os 8 princípios dentro desse texto aqui, certo? Então, o primeiro princípio que eu falei foi sobre foco no cliente dentro do sistema de gestão. Então, analisando esse texto aqui, onde que vocês encontram aqui que esse princípio está inserido aqui, foco no cliente? Ele sempre procura manter um bom preço, né, para o seu produto, com parcerias com fornecedores há anos. E também parece que ele tem uma relação com seus clientes diferenciada, que é conhecer os clientes pelo nome, né? Muito bom. Então, ponto importante que a colega levantou aí, que foram muito, mas uma coisa que chamou a atenção na sua fala, que ele conhece os clientes, né? Quem mais assim conseguiu identificar uma outra coisa aí relacionada a foco no cliente? Tem uma parte ali que diz assim, ó, o pãozinho de São João é uma Sim, delícia. professor. Ela... Pode falar. Então, continuando, diz assim, né? O pãozinho do seu João é uma delícia. Ele tem pão quente a toda hora, ou seja, se a gente for analisar a padaria, o principal produto é o pão. E o pão, ele sai quentinho a toda hora, né? E é uma delícia. Então, isso mostra que ele tem um foco no cliente, né? Uhum. Então, é quando o produto que ele vende é um produto muito bom, né? Ele, além de ser muito bom, ele está sempre quentinho. Isso é maravilha para quem compra, né? E o segundo princípio fala sobre liderança. Onde que vocês encontram aqui nesse texto que dá para mostrar que existe uma liderança aqui na padaria de seu João? Quem pode aí contribuir? Posso falar? Pode, fica à vontade.
Eu acho que é na terceira estrofe. Ele fala que o senhor João, ele é muito respeitado e a padaria é muito organizada. Excelente, viu? Então, quando as pessoas têm um respeito muito grande, significa que já existe ali um espírito de liderança, né? Muito bom. Existe dois tipos de liderança, né? É aquela liderança de direito. A liderança de direito é aquela liderança que você foi chamado para ser o líder daquele grupo. Então, você recebe o título de liderança de direito. Você foi chamado para isso. Vai ter pessoas que têm não somente a liderança de direito, mas a liderança de fato. Às vezes a pessoa não precisa nem ter o título de liderança, mas as pessoas o respeitam, né? Pela maneira de ser, né? Daquela pessoa. Então, seu João, além de ser liderança de direito, porque é o dono da padaria, ele também tinha liderança de fato, né? Quando as pessoas o respeitavam, né? Isso é muito importante. A gente fazer uma autoanálise sobre nós mesmos para saber se nós temos a liderança, né? De fato, né? Onde as pessoas nos respeitam. Então, João tinha muito isso. Então, muito bem a sua colocação aí. E o terceiro item aqui, para a gente encontrar aqui, é ver as coisas como processo. Onde que vocês conseguem enxergar aí nesse texto? Alguém consegue ler aí e depois fala assim, ó, o senhor João é muito respeitado, a padaria é muito organizada. Quem pode ler aí depois? Diz assim, ó, ele compra os produtos, né? A questão de setor de compra, né? Estoca, olha, outro setor aqui, ó, estoque, produz uma série de pães, produção, né, diferentes, e vende, né, para uma clientela fiel. Então, se a gente for analisar, já tem vários processos aqui, né, inseridos aqui, nesse contexto. Então, a gente vê as coisas como processo aqui acontecendo, né? E aqui tem outro item que é relacionado aos princípios de gestão, que fala que precisa ter envolvimento de todos. E lá em cima, né, depois que fala assim, ó, pão quente a toda hora, diz assim, né, que o funcionário da padaria trabalha em equipe, né? Ainda tem um exemplo ali, ó, se o profissional dos frios está ocupado demais, outros vêm logo ajudá-lo. Então, isso é muito importante, né? Lá não tem esse negócio, esse aqui é meu departamento, eu não posso fazer isso no seu departamento. Um está sempre disposto a ajudar o outro, né? E o outro princípio que nós podemos enxergar aqui é relacionado a benefícios, ou seja, benefícios que ele consegue de um fornecedor para o cliente. Quem consegue me dizer aqui desse texto aqui? Posso falar? Pode, fica à vontade. É que aí deixou bem claro que há anos ele mantém o mesmo fornecedor. Então, consequentemente, ele consegue manter um bom preço para os clientes dele, né? Ele mantendo o mesmo fornecedor por anos. Isso, exatamente, né? E só para acrescentar a sua fala, ele diz assim também, ó, que sempre ele consegue um bom preço, né, com os fornecedores na compra, e ele repassa parte dessa economia para os clientes. Ou seja, as pessoas que compram o pão lá, se ele recebe um abatimento do fornecedor,
quer dizer que os produtos da padaria dele ainda saem mais barato, né? Então, isso é benefícios mútuos, né? Entre fornecedor e cliente. E sobre melhorar, onde que nós podemos encontrar aqui nesse texto, que é melhoria contínua? É uma parte lá no finalzinho que fala, né? No caixa, o que é que acontece no caixa? Diz assim no caixa, ó, no caixa há sempre uma pesquisa, né, de satisfação para o cliente preencher. Né? Então, pesquisa de satisfação. Então, quando se tem uma pesquisa de satisfação, é porque aquele empreendimento ele está buscando melhorar. Né? Então, como é importante colocar uma pesquisa e levar a sério a pesquisa que foi feita, uma caixa de sugestões, tudo mais. Porque é dali que vai surgir as críticas, vai surgir as oportunidades de melhorias, para que a gente possa ponderar e saber se realmente deve ser feita a mudança ou não. E para fechar, o item que a gente precisa encontrar, o último aqui, é decidir após ter os dados. Tem um item que fala sobre isso aí, né? Aliás, tem mais 2 itens para a gente ver aqui. Decidir após ter os dados. Ele mostra ali, ó, o senhor João, ele leva muito a sério, ele compila os dados toda semana. Voltando aqui, ó. Ele compila os dados toda semana, né? Identificando quantos clientes querem cada tipo de melhoria. E quando a mudança é muito solicitada, ele logo implementa, né? Então, ele, através dos dados que chegam até essa caixa de sugestão, que ele vai compilando esses dados para gerar uma informação. E quando gera a informação, ele toma uma decisão. E o último item que a gente não viu aqui ainda é fazer mudança sem impactar negativamente em outro processo. Quem pode enxergar aí e falar para a gente? Lá no finalzinho. Então, vou salientar para vocês aqui, para a gente fechar, né? Aí fala assim, ó, e quando a mudança, lá no finalzinho, quando a mudança é muito solicitada, ele logo a implementa, né? Desde que não gere um impacto negativo em algum processo. Então, ele só faz a mudança se ele perceber que não vai gerar nenhum impacto negativo, né, em outro processo. Então, a gente percebe que os outros princípios estão sendo cumpridos aqui na padaria de São João. E essa é a análise que precisamos fazer nas organizações, principalmente as organizações que têm a ISO, né? 9001. De qualquer processo, seja processo de logística, de produção, a gente analisa os 8 princípios. Está sendo inserido os 8 princípios? Se estiver sendo inserido, isso quer dizer que lá existe, né, uma implementação do sistema de gestão de qualidade. Mas quando esses princípios não estão embutidos, significa que há uma falha e que precisa, de fato, ser aprimorado. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Então, desde já agradeço aí a participação de todos vocês. Vocês tenham uma ótima semana e a gente dá continuidade ao último assunto relacionado ao sistema de qualidade na próxima semana. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.